Em pleno sábado, quando os brasileiros estavam distraídos, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para liberar juízes, incluindo os ministros do STF, para julgar casos em que as partes sejam clientes de escritórios de cônjuges, parceiros e parentes deles. O advogado de Lula nomeado para a corte, Cristiano Zanin, cuja esposa tem 14 casos no STF, alegou que o controle é praticamente impossível e que a regra de impedimento poderia prejudicar, imagine, parentes de magistrados. Está longe de ser impossível, rebateu Luiz Edson Fachin, acompanhado por Rosa Weber, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. Mas o sistema se impôs. Gilmar Mendes e Dias Toffoli, casados com advogadas, votaram a favor, imagine, de que juízes julguem causas de clientes de escritórios de parentes. Alexandre de Moraes, que já suspendeu a apuração da Receita Federal sobre a mulher de Toffoli, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux, além de Zanin, também deram votos favoráveis. Em resumo, ministros do STF formaram maioria para autorizar eles próprios a julgarem casos de clientes dos escritórios de seus parentes, sem serem acusados de suspeição, como eles acusam outros juízes sem parentesco com as partes. No Congresso, isso é legislar em causa própria. E no Supremo, é julgar em causa própria? Se a regra compromete os juízes, eles então mudam a regra? Suponha que você é um empresário rico que enfrenta processo judicial com risco de multas e prisão. Prefere contratar um escritório qualquer ou pagar uma fortuna para o da esposa do juiz da causa? O chamariz está lá, mesmo antes ou sem o julgamento parcial. Os lucros vão aumentar? A rigor, o empresário nem precisa contratar o escritório da esposa do juiz para causa específica. Pode até contratar para qualquer outra coisa, assim como quem não quer nada. 3 anos atrás, eu entrevistei aqui no Papo Antagonista a ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, que sempre combateu o filhotismo no Poder Judiciário, ou seja, o lobby dos escritórios dos filhos dos togados, vários dos quais ficaram milionários. Claro que Eliana Calmon nada tem a ver com as nossas opiniões, cada um responde pelo que fala, mas vamos lembrar um trecho em que ela pregava não só a manutenção da legislação, como também a contenção e a ética dos juízes no trato com as partes. O Código de Processo Civil diz o seguinte: quando o advogado está no processo e o processo é distribuído para um parente até o 3º grau, que é o caso de parentes próximos, quem fica impedido é o ministro e não o advogado. Exato. Agora, o que também o Código diz, no caso do advogado chegar ao processo, quando o processo já está distribuído, então, a partir daí, quem fica impedido é o advogado e não o ministro. Isso está na norma do Código de Processo Civil. Também não resolve, porque o que é que acontece? Estes meninos, muitas vezes, ingressam no processo e não botam procuração nos autos. Apenas dizem: eu sou um abridor de portas. Vai com o cliente, vai com os advogados que funcionam para o gabinete dos ministros. E lá, mesmo sem procuração, são recebidos muitas vezes pelo ministro e, a partir daí, eles demonstram intimidade com este ministro. Daí porque eu radicalizei. Não aceitava absolutamente, e muitos ministros têm o hábito de não aceitar a entrada de advogados ou de partes, que não sejam partes, ou não tenham procuração nos autos. Eu mesmo fazia isso. Se o filho de um colega meu tinha procuração nos autos, eu atendia. Mas se chegava sem procuração, eu não atendia. É uma forma de nós afastarmos. Agora, isso muitas vezes desgosta o colega. Eu tive alguns colegas que ficavam magoados comigo, dizendo que eu tratei mal, que eu não atendi bem o filho, e eu não me incomodava. Não me incomodava absolutamente com isso. Mas se paga um preço em ter uma rigidez desta de caráter. Ao final, o grupo de trabalho chega a uma conclusão. Nós não podemos impedir que isto aconteça através de alguma lei, porque o que nós temos de fazer é o fortalecimento ético de quem julga, quem Exato. está à frente do processo, que precisa não somente ser, mas também parecer correto. De forma que esta, vamos dizer assim, demonstração de carinho com esses meninos, que entram nos gabinetes chamando de tio, porque o magistrado tem uma vida longa e muitas vezes conhece os filhos dos colegas desde pequeno. Então eles entram no gabinete chamando de tio e tal, fora as mentiras que dizem, né? Fora as mentiras que dizem. E então isto está se tornando alguma coisa que é extremamente preocupante. Daí porque eu sempre falei e sempre fiz entrevista, porque eu acho que a única forma que nós temos de coibir isto é o papel da imprensa, que eu acho importantíssimo, Exato. e também é a vigilância da sociedade civil, que tem de preservar por um judiciário que seja absolutamente equidistante destes lobistas. Ex-ministra do STJ, 3 anos depois, portanto, volta ao Papo Antagonista, para nossa honra, para comentar o que achou da decisão do Supremo, que foi em direção contrária ao que ela defendia. Boa noite, ministra, seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa noite, Felipe. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Eu continuo achando a mesmíssima coisa, mas em perplexidade agora, porque nós não temos mais a questão
ligada aos tribunais intermediários ou ao primeiro grau. Nós estamos agora falando do Supremo Tribunal Federal. Bem, o ativismo judicial me manteve silenciosa até agora, por respeito institucional, por respeito a muitos dos ministros com quem eu fiz amizades e quero bem até hoje, e por respeito a mim mesmo, que levei 40 anos na magistratura, eu não tenho falado sobre os absurdos que eu tenho visto ser decididos no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, o inquérito do fim do mundo, que é assunto para outra pauta. Mas eu não posso me calar quando a questão é uma questão que eu já venho de muito tempo falando e a janela agora foi escancarada pelo Supremo Tribunal Federal. Por que eles fazem isso? Em primeiro lugar, é a pressão da família, que não se conforma de não ter uma vasta advocacia. Aliás, as próprias mulheres e filhos são chamados para grandes escritórios para, muitas vezes, nada fazerem, mas apenas figurarem como alguém ligado a um ministro de um tribunal superior. E, em segundo lugar, me desculpem, mas eu vou falar com toda a franqueza, porque isso é segredo de polichinelo. Ministro ganha muito pouco. Os advogados e grandes escritórios ganham muito mais. E, naturalmente, existe uma divisão familiar. Ou seja, a mulher fica com poder econômico nos escritórios de advocacia e o marido fica com poder político dentro do poder judiciário. E, desta forma, eles ganham muito e têm o poder na mão. Isto é realmente um acasalamento perfeito e que rende muito dinheiro. De forma que eu entendo que as coisas vêm a ser desta forma. Porque quem quer ser ministro e aceita ser ministro é realmente para ganhar aquilo que está previsto no teto constitucional. Quem quer ser rico, quem quer ganhar muito dinheiro, não pode ser ministro de nenhum tribunal. Olha só, a criação da figura do juiz de garantias, na prática, divide a primeira instância em duas. Então, o juiz de garantias é aquele que vai ficar responsável por decisões tomadas na fase de investigação. E aí, em vez de ele próprio assinar a sentença, eventualmente condenatória na primeira instância, ele tem que passar o processo para um outro juiz. O que acontece nesse país de território continental como o Brasil? Houve um levantamento, na época em que esse jabuti foi colocado lá no pacote anticrime, e foi sancionado o jabuti por Jair Bolsonaro. Um levantamento que mostrou que 40% das comarcas só tem um juiz. Aí o que os legisladores fizeram? Não, vamos criar um rodízio, então, de magistrados para essas comarcas. Agora isso está em julgamento no Supremo. Subiu no telhado durante uns anos, mas os ministros estão julgando e estão votando a favor da criação da figura do juiz de garantias. Qual é a alegação? A alegação é, não, precisamos de julgamentos imparciais. Não podemos deixar tudo na mão de um só juiz, etc. E como que isso foi votado, Grebe? A gente lembra o contexto. É um contexto de investigações anticorrupção, em que os políticos mesmos que estavam votando estavam insatisfeitos com o comportamento de determinados juízes. A família Bolsonaro, por exemplo, estava insatisfeita com o comportamento do Flávio Itabaiana, xará do Flávio Bolsonaro, que estava sendo rigoroso ali na primeira instância, na fase de investigação sobre o caso da rachadinha. Então, muitos políticos queriam o quê? Que aquele juiz severo, que estava dando decisões contrárias aos interesses deles, fossem trocados para outro que desse a sentença. E você cria mais uma brecha para que o caso caia em mãos mais brandas, vamos dizer assim, que não gerem uma condenação na primeira instância. Então, tudo isso é feito, não estou aqui entrando no mérito, se é bom ou ruim. Eu estou dizendo que tudo isso é feito em nome da imparcialidade. E olha o trabalho que dá. Você tem que pensar nas comarcas do país inteiro, criar sistema de rodízio, você vê como vai haver vários juízes disponíveis para julgar diversos tipos de processo. Aí não tem imbróglio. Agora, juiz julgar a causa de escritório de parentes, não, muito complicado fazer esse tipo de controle, a gente não pode limitar também o direito dos parentes de atuarem, etc. Fica muito juridicamente impossível. Aí tem outros ministros mais rigorosos que falam assim, não é impossível, não, é sim e tal, e isso se impõe. Então eu pergunto para a senhora tem visto de uma maneira geral um certo duplo padrão? A gente está vivendo um momento de descaramento total? São 2 pesos e 2 medidas. 11 pessoas sentam, votam pelo juiz de garantia, e estas mesmas pessoas sentam-se no mesmo recinto, no mesmo ambiente, talvez até no mesmo dia, e julguem as questões ligadas ao inquérito do fim do mundo. Estas mesmas 11 pessoas sentam-se e julgam como se nada houvesse para a sociedade brasileira aceitar esse tipo de advocacia contaminada pelo parentesco com os poderosos da República.
De forma que eles podem até pensar que isto não levou a nada, mas não tenham dúvida que eles estão fazendo com que haja uma desmoralização do poder judiciário. E é por isso que eu falo, porque eu sou patriota, eu sou democrática e eu defendo até hoje, embora esteja aposentada, o poder judiciário. Porque sem poder judiciário, nós não temos democracia. E a cúpula do poder judiciário é o Supremo Tribunal Federal. E como cidadã, eu tenho a obrigação de defender o Supremo Tribunal Federal. E para defendê-lo, eu não posso coanestar com aquilo que não está rigorosamente de acordo com a Constituição brasileira. Parabéns, ministra, pela fibra moral, pela independência, tão raras nesse Brasil de hoje, onde a gente vê muita gente oportunista, muita gente prestando vassalagem ao poder e poucas vozes se erguendo no debate público para defender aquilo que é certo, aquilo que é ético. E só para concluir, acabou de ser concluído esse julgamento. Por 7-4, faltava o do André Mendonça, que foi mais um voto a favor. O STF acaba de liberar juízes a julgar em casos de clientes, de cônjuge e parentes. Esse pedido foi da Associação dos Magistrados Brasileiros e vamos destacar que dos 11 ministros do STF, 7 têm parentes e cônjuges que trabalham em escritórios de advocacia. Eu vou repetir os nomes dos ministros pelo voto. Edson Fachin foi o relator, ele votou contra essa medida. Ele disse que estava longe de ser impossível estabelecer certo controle, como eu comentei aqui. Ele foi acompanhado pela ministra Rosa Weber, pelo ministro Luiz Roberto Barroso e pela ministra Carmen Lúcia. Esses foram os 4 votos vencidos. Gilmar Mendes, sempre ele, abriu divergência e foi acompanhado pelos ministros Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, que são os 2 que foram indicados pelo Jair Bolsonaro, Dias Toffoli, que foi indicado lá atrás pelo Lula, Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer, e Cristiano Zanin, que foi indicado agora no 3º mandato de Lula. Então, concluído o julgamento, a gente considera uma absoluta imoralidade. Os ministros são suspeitos para decidir que eles não serão mais considerados suspeitos. E a gente vai acompanhar o quanto vão lucrar os escritórios dos seus parentes, dos seus cônjuges. Ministra, ex-ministra do STJ, Eliana Calmon, muitíssimo obrigado pela sua participação. A gente vai repercutir as suas falas com essas críticas incisivas que merecem ser ouvidas. Boa noite, bom trabalho. Muito boa noite. Obrigada pela oportunidade deste grande desabafo. Eu preciso construir uma narrativa para destruir o inimigo. Que vingança. Estou aqui para me vingar dessa gente. Eu não vou esperar foder minha família, por isso vou interferir.